E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em nosso quarto vídeo trazendo para vocês divisão e hoje vocês dominarão, sairão lá do básicozinho e nós iremos avançar bastante nessa operação que é linda, maravilhosa, que eu adoro, chamada divisão. Então, depois da vinheta, vamos lá! Então é isso, galera. Então teremos aqui nossa divisão e vou mostrar para vocês, não hoje, mas prometo que em um próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que é feito nos Estados Unidos a divisão. Tem um pouco de diferença e é uma diferença bem interessante. Quem sabe vocês não achem melhor e utilizem no dia a dia de vocês. Então, vamos conhecer primeiro tudo sobre essa operação maravilhosa. Então nós começaremos trabalhando com as situações de divisão. E nós temos a primeira situação, lembrando, estamos trabalhando no conjunto dos números naturais. Tudo que eu disser aqui corresponde aos números naturais. Então não entra frações, não entra números, os decimais, né? Que tem a parte com décimos, centésimos, milésimos. Então estamos falando de quantidades inteiras, quantidades naturais, ok? Então a primeira situação de divisão é dividir em partes iguais, repartir em partes iguais. Então eu tenho uma quantia e vou dividir essa quantia entre 3 ou 4 pessoas. Tem um prêmio de loteria e esse prêmio vai ser dividido entre 3 ou 4 pessoas. A divisão é a operação que vai fazer essa divisão. E lembrando que nessa divisão, cada um vai receber uma mesma parte. Então não tem essa, por exemplo, se eu estou dividindo 10 para 2 pessoas, não tem essa de um ficar com 8 e o outro ficar com 2. Não, a divisão é em partes iguais. Então percebam que se eu for dividir em partes iguais, cada um aqui ficaria com 5. Então 10 dividido por 2 dá 5. Uma coisa interessante com relação ao símbolo da divisão, como vocês podem ver, eu coloquei esta simbologia, mas existem outras. Então temos essa, podemos colocar apenas os 2 pontos, podemos colocar uma barra para representar uma divisão, e inclusive os números fracionários também representam divisão. Então eu poderia escrever 10 dividido por 2, que é igual a 5. Poderia escrever 10 dividido por 2, que dá 5. Poderia escrever 10 dividido por 2, aqui 10 meios, que é o mesmo que 10 dividido por 2, que também dá 5. Então observe que a divisão ela pode aparecer para vocês de diversas maneiras diferentes. E uma outra situação que nós temos é a situação de saber quantas vezes algo cabe dentro da outra. Então vamos supor, se eu tenho aqui um vasilhame, vamos supor que eu tenho um vasilhamezinho, aí vocês vão ver agora minhas habilidades de desenho. Eu tenho um jarro aqui qualquer, vamos supor que eu tenho esse jarro aqui, beleza. Esse jarro ele tem a capacidade de 1000 mililitros, ou seja, 1 litro. Aí eu queria saber, por exemplo, quantas vezes um copo de 200 mililitros pode ser enchido. Então eu quero saber quantas vezes 200 cabe em 1000. Toda vez que você estiver diante de uma situação que você quer saber quantas vezes o 200 cabe, no caso, para dar 1000, você utiliza divisão. Então você teria que fazer 1000 dividido por 200 para você saber que essa quantidade de 200 mililitros cabe 5 vezes no jarro de 1000 mililitros. Então, para os números naturais, essas são as duas principais situações de divisão. Perdão, vamos para a próxima. Então nós temos aqui agora os termos da divisão. Então já conhecemos os termos da adição, da subtração, da multiplicação.
E agora os termos da divisão. São 4. Nós temos o dividendo, nós temos o divisor, nós temos o resto e nós temos o quociente. Então vamos entender cada um deles para poder resolver. Na divisão, vou colocar aquela mesma continha que eu tinha colocado antes para vocês no início. 10, ó, olha só, 10 dividido por 2, que é igual a 5. Eu vou colocar aqui o que a gente chama de chave. Então vou colocar aqui a chave, olha só, a chave da divisão. E vou simplesmente aqui fazer minha continha. Então, neste lugar da esquerda, eu vou colocar o número que eu quero dividir, a quantidade que eu quero dividir. Nesse caso, eu estou querendo dividir 10 em duas partes. Então, aqui ficará o número que eu quero dividir, que no caso é o 10. Deste lado ficará a quantidade de vezes que eu vou dividir este número. E aqui embaixo, nós iremos colocar quanto que ficou cada um dessas partes. Ó. O 10 em duas partes, cada parte vai ter 5. E se vocês observarem, não sobra nada. Quando eu tenho dois grupos de 5, 5 mais 5 dá 10, acabou, não sobra nada. Então vamos identificar cada um desses termos aqui. Então um número, a quantidade que eu quero dividir, está associada ao dividendo. Então nós temos aqui o dividendo. A quantia que eu quero dividir, eu vou chamar de divisor. Divisor. O resultado da conta eu chamo de quociente. E o resto é o que sobra. Neste caso, não houve sobra. Então eu chamo essa conta de uma divisão exata. Por que eu estou chamando essa conta de uma divisão exata? Estou chamando ela de divisão exata justamente porque não sobra resto. Então, todo o dividendo foi dividido. Agora, se por exemplo, se você dividir 10 por 3 e não por 2, vamos perceber o que vai acontecer? Vamos limpar aqui isso aqui e vamos dividir o 10 por 3. Lembrando que estamos aqui para compreender. Eu gosto de utilizar esses exemplos com números pequenos, porque com números pequenos a gente consegue compreender muito bem. Então olha só, 10 dividido por 3, se eu for dividir 10 para 3 pessoas, vamos considerar aqui 3 pessoas como sendo esses espaços aqui. 1, 2, 3. Vou colocar as estrelinhas aqui para poder marcar. Se eu dividir 10 para 3, 1, 1, 1, então cada um ficou com 1. Se eu colocar aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observem que se eu colocar 10, um vai ficar com 4 e outros 2 ficam com 3. Só que vocês viram que na divisão eu preciso dividir em partes iguais. Então não posso deixar um com 4 e os outros com 3. Então esse valor fica de fora. Então, esse valor que ficou de fora é o que a gente chama de resto. Então, qual que seria, nesse caso aí, o dividendo? O dividendo seria o número 10. Por que seria o número 10? Porque eu estou dividindo 10 estrelas. Quem que seria o divisor? O divisor seria o 3. Por que seria o 3? Por quê? Porque eu estou dividindo em 3 grupos. Qual que seria o resto? O resto seria 1. Por que 1? Porque foi o que eu não consegui dividir. E o quociente, quem é o quociente? O quociente vai ser 3. Então, observe que o quociente sendo 3, eu tenho como resultado em cada um desses grupos 3 unidades. Aí vamos começar a pensar em algumas situações aqui, além disso. Vamos observar uma coisa. Se você prestar atenção, esses 3 grupos lembram uma multiplicação, que seria um 3 vezes 3, não é verdade? Olha só, 3 grupos de 3. Então, eu posso pensar aqui como se fosse 3 vezes 3. Olha só, 3 vezes 3 dá 9. Com um que sobrou,
eu tenho como resultado o 10. E isso vai gerar para a gente o que a gente chama de relação fundamental da divisão. Então vamos entender um pouco essa relação fundamental da divisão. A relação fundamental da divisão diz que o dividendo, ou seja, a quantidade que eu quero dividir, é igual ao produto do divisor, a soma, desculpe, do divisor, o produto do divisor com o quociente somado ao resto. Então olha só, o dividendo nada mais é do que a multiplicação do divisor pelo quociente somado pelo resto. Vamos compreender isso aqui em mais um exemplo. Vamos supor que eu tenha que transportar uma quantidade de pessoas. Digamos que eu vou transportar 20 pessoas. Se eu vou transportar 20 pessoas, eu vou utilizar algum meio de transporte. Vamos considerar que eu esteja utilizando vans que transportam no máximo 7 pessoas. Cada van transporta 7 pessoas. Então, eu quero saber de quantas vans eu vou precisar para poder transportar todo mundo. Então, o que eu tenho que fazer? São 20 pessoas. Então, 20 é a quantidade que eu quero dividir. Então, o dividendo vai ser 20. O divisor é o número que eu vou ter que dividir. Então, eu quero saber, por exemplo, é um típico exemplo de quantas vezes cabe. Quantas vezes o 7 cabe no 20. Então, o divisor vai ser 7. O quociente a gente não sabe quem é e nem o resto. Vamos fazer essa continha para poder a gente completar. Olha só. 20 dividido por 7. Aqui, ó. Se você observar, eu consigo montar dois grupos. Se eu montar dois grupos de 7 ao todo, eu tenho 14. E 14 vão sobrar 6. Tá vendo? 14 para 26. Então sobram 6. Então aqui é o resto. Olha só. 7 vezes 2 mais 6. Bora fazer a continha para ver se vai dar certo? Olha só. 7 vezes 2, 14. 14 com 6, 20. Tá lá o resultado. Não tem questionamento. Então, essa é a relação fundamental da divisão. Isso sempre vai acontecer. Então, toda vez que eu pegar o resultado da conta, multiplicar com o divisor e somar com o resto, tem que dar esse resultado aqui. Ah, professor, então posso utilizar essa relação fundamental da divisão para conferir se a conta que eu fiz está correta? Pode. Então, se você quiser saber se a divisão que você fez está correta, você vai pegar o seu quociente, vai multiplicar com o divisor e somar com o resto. Tem que dar o dividendo, ok? Beleza. Uma outra relação importante é uma relação que existe entre a multiplicação e a divisão. Vamos pensar aqui comigo. Vocês já conseguiram perceber antes. Mas veja só. Bora pensar na seguinte continha. Olha só. 8 dividido por 2 dá 4. É uma conta exata, não sobra resto. Se você for olhar, você percebe que 2 vezes 4 é igual a 8. Olha só. Existe uma relação entre três números nas divisões exatas em que você pode, de fato, calcular e resolver a divisão através da multiplicação. Então, por exemplo, quando eu quero fazer 8 dividido por 2, o que eu preciso pensar? Como é que eu resolvo isso? Eu posso ir repartindo em partes iguais? Posso. Mas a melhor estratégia é você pensar, qual é o número que se eu multiplicar por 2 vai dar 8? Nesse caso é o 4. Então é assim que a gente vai resolver as divisões. Então, sem dar muito spoiler, vamos agora entender como é que funcionam os algoritmos da divisão. Então, o primeiro algoritmo que eu vou trabalhar com vocês é o algoritmo usual, o algoritmo da chave. E aí eu vou fazer primeiro com um algarismo no divisor e depois com 2 algarismos no divisor. Vou colocar número pequeno que é para facilitar a vida de vocês. Já estão cansados de saber disso. Mas vamos lá, olha só. Vamos pensar aqui comigo, olha só. Se eu tivesse essa divisão aqui, ó, 359 dividido por 2. Por que por 2, professor? Por quê? Porque todo mundo tem essa tabuada do 2 em mente. Aí fica o compromisso de vocês de estudar tabuada. Inclusive, eu tenho um vídeo
mostrando tabela pitagórica, que é um instrumento bacana para que vocês comecem a tentar memorizar a tabuada. Então vamos lá. Então, o que é que vocês irão fazer para poder responder? Lembra que existe uma relação entre a multiplicação e a divisão? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 centenas, 5 dezenas e 9 unidades. Olha só, eu tenho 3 centenas, 5 unidades, 5 dezenas e 9 unidades. Então, tudo que acontece no dividendo tem que acontecer aqui no quociente também, ó, centena, dezena e unidade. Bora pensar assim comigo, ó. Se eu tenho 3 centenas para dividir para 2 pessoas, eu consigo fazer uma divisão exata? Não consigo, vai sobrar resto. Mas aí vamos pensar aqui comigo. Vamos fazer um exercício. Para você fazer a divisão, uma estratégia bacana é você pensar na multiplicação. Aí você sabe que 2 vezes 1 é igual a 2, e você sabe que 2 vezes 2 é igual a 4. O que isso significa dizer? Significa dizer que se eu fosse colocar duas centenas para cada um, ou seja, como que são 2 para dividir, se fosse colocar 2 centenas, as 3 centenas não são suficientes. Então a primeira conclusão que a gente chega é que quando a gente for fazer essas multiplicações, nós sempre precisamos pensar no número que chega mais próximo. E também não pode sobrar o resto, tem que ser sempre menor do que o divisor. Todo o resto que a gente descer aqui vai ter que ser sempre menor que o divisor. Ok? Então vamos pensar aqui comigo. Eu começo pela centena, é uma única conta que a gente começa ao contrário. A divisão a gente começa ao contrário. Então qual número multiplicado por 2 dá 3? Nesse caso é 1. Então observe que eu estou dividindo centenas, eu vou colocar 1 aqui nas centenas. Professor, você vai precisar desenhar isso aqui sempre? Não, estou fazendo isso para que você compreenda. Então 3 centenas dividido por 2 dá 1 centena. Só que repare, se eu tenho 2 aqui e dou 1 centena para cada um, vai ficar 1 centena de fora. Então vai sobrar 1. Então aqui, ó, 1 vezes 2, 2. E 3 menos 2, sobra 1. Esse 1 que sobrou é essa centena aqui que está sobrando. Então você sabe que a centena, ela vale 10 dezenas. Como assim, professor? Pense em uma cédula de 100 reais. Essa cédula de 100 reais é a centena. Você não pode trocar essa centena por 10 cédulas de 10 reais? Pode. Então, se você trocar essa centena por 10 cédulas de 10 reais, você acaba tendo agora, no total, 15 dezenas. Porque você tem, ó, essas 10 dezenas daqui com mais essas 5. Então, aqui eu fiquei com 15 dezenas. Então, eu desço o algarismo logo em seguida. Ó. Desci tudo que eu faço aqui, eu preciso resolver cá. Porque aqui, ó, eu dividi as centenas, agora eu quero dividir as dezenas. Eu quero saber quantas dezenas o quociente vai ter. Então, eu tenho que pensar 15 dividido por 2. É muito mais prático pensar qual é o número que multiplicado por 2 dá 15. Aí vocês percebem que 2 vezes 7 dá 14 e 2 vezes 8 dá 16. Perceba que 16 ultrapassa, vai sobrar, vai ficar faltando. Então, eu não vou ter quantidade suficiente para poder dividir, para dar 8 para cada um. Então, o correto é o 7, que é o que chega mais próximo do 15. Professor, eu posso colocar, por exemplo, o 5, 2 vezes 5, que é menor? É menor, professor. Posso colocar? Não. Por que você não pode? Porque se aqui ficar 10, vai sobrar 5. O resto tem que ser sempre menor que o divisor. Então, por isso que tem que ser o que chega mais próximo do 15. Nesse caso, o 7. Então, 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, sobrou 1. Acabou aqui a conta? Não, porque eu tenho que fazer as unidades ainda. Então, observe que aqui sobrou uma dezena. Olha só, eu tinha 15 dezenas para dividir para 2 pessoas. Cada um ficou com 7 dezenas, mas sobrou uma dezena. Então, como sobrou essa dezena, eu posso trocar essa dezena por 10 unidades. Com as 9 unidades que eu já tenho, eu fico com um total de 19 unidades. Então, olha só. Tenho 19 unidades para dividir para 2 pessoas. Então, vai ser aqui, no caso, um 9. Porque 9 vezes 2 dá 18. Então, percebam que essa divisão sobrou 1.
Acabou a conta? Agora acabou a conta. Por quê? Porque estamos trabalhando para os números naturais e não tem mais nenhum algarismo aqui para a gente descer. Então eu sei que a conta acabou. Então 359 dividido por 2 vai dar 179. Vou colocar um detalhe diferente agora que pode acontecer. Olha só, e vou fazer mais rápido um pouquinho para a gente acelerar. Olha que situação que pode acontecer também. O primeiro algarismo pode ser menor do que o algarismo que vem logo em seguida. E uma outra situação também, que eu vou até aproveitar para trabalhar aqui com vocês, é de quando eu tenho que colocar um zero aqui no quociente. Então vamos continuar dividindo por 2. Não vamos mexer no time que está ganhando, né? Por quê, professor? Porque é uma tabuada que todo mundo conhece. Então fica fácil de entender. A ideia aqui é que vocês entendam o processo. Se sabe fazer por 2, vai saber fazer por qualquer número. Porque o procedimento não muda, é o mesmo. Então repare, aqui eu tenho os milhares, aqui eu tenho as centenas, aqui eu tenho as dezenas e aqui eu tenho as unidades. Da mesma forma que eu vou ter os milhares, aqui eu vou ter as centenas, aqui eu vou ter as dezenas e aqui eu vou ter as unidades. Então olha só, eu tenho que pensar sempre assim, ó, qual número multiplicado por 2 dá 1? Aí por que isso? Porque eu quero saber quantas vezes o 2 cabe no 1. A ideia é essa. Lembra que uma das ideias de divisão é saber quantas vezes o número cabe? Aí você fala assim, quantas vezes o 2 cabe no 1? Nenhuma vez. Então se eu tiver 1 milhar para dividir para 2 pessoas, as pessoas vão ficar sem nenhum milhar. E sobra quantos milhares? Sobra 1 milhar. Então continuo tendo esse milhar. Lembrando que 1000 é a mesma coisa que se eu tiver 10 cédulas de 100, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Como assim, professor? É decimal o nosso sistema. Então 10 centenas formam 1 milhar. Então se eu tiver essas 10 centenas com essas 2 centenas que eu já tinha, agora eu tenho 12 centenas. E 12 centenas eu consigo dividir para 2 pessoas? Consigo. Então aqui vai ficar como? 6 centenas. Mas por que 6, professor? Porque 2 vezes 6 dá 12, dá exato. Então, se dá exato, melhor ainda. Então, ó, 2 vezes 6 dá 12. E vai sobrar resto, professor, aqui? Não sobrou resto. Ó. A conta acabou, professor, porque não sobrou resto? Não. Eu ainda tenho dezenas para dividir e unidades para dividir. Então, vamos agora dividir as dezenas. Olha só. Então, vou descer essa dezena aqui. Aí vai acontecer a mesma coisa aqui do milhar. Eu tenho uma dezena para dividir para 2 pessoas. Eu consigo dividir uma dezena para 2 pessoas? Não consigo. Então veja só, nessa situação, qual número multiplicado por 2 ou quantas vezes o 2 cabe em 1? Nenhuma vez. Então aqui fica 0. É o que eu costumo dizer para meus alunos, mexeu no cocô, fedeu. Se eu desci um número, alguma coisa tem que ter no quociente. Toda vez que eu descer um número, algo acontece no quociente. Então, se eu não consigo fazer uma multiplicação, então coloco 0. E, por fim, eu vou descer as 6 unidades, porque uma dezena com 6 unidades formam 16 unidades. Então, quantas vezes o 2 cabe em 16? Ou seja, qual número multiplicado por 2 dá 16? O 8. Então, 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. Professor, acabou a conta? Acabou a conta porque não tem mais número para descer. Essa divisão é uma divisão exata porque o resto é 0, não sobrou o resto. Quem é o dividendo, professor? 1216. Quem é o divisor? 2. Quem é o quociente? 608. Eu preciso colocar esse 0 na resposta, professor? Não, porque é um 0 à esquerda. Ele é desprezível. E quem é o resto? O resto é 0. Então, beleza. Então, eu acredito que vocês já estejam aprendendo. Observem que a minha preocupação nesse vídeo não é fazer vídeo rápido, não é acelerar, é num processo lento, para que vocês façam a conta e além de fazer, compreender porquê de cada uma das coisas, que isso é importante. Vamos fazer agora com 2 algarismos. Com 2 algarismos muda alguma coisa, professor? Não, a mesma coisa. A única diferença dos 2 algarismos é que você muito provavelmente não vai ter o domínio da tabuada daquele número, né?
Então, basicamente, a diferença vai ser essa. Ó. Vamos pensar aqui, ó. Vou botar aqui um 23 aqui. Vou colocar um 23. Bora, eu coloco números aleatórios aqui, ó. Vou botar aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 2. Nem sei se vai dar certo. Vai dar certo, né? Com certeza. Nem sei se vai dar exato. A palavra correta é essa. Deixa eu posicionar melhor aqui, porque eu tô vendo que essa conta vai ser um pouco maior. Então, olha só. Vamos então aqui pensar comigo. Aqui eu tenho, ó, unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar aqui, ó. Unidade de milhar, dezenas de milhar. Beleza de Creusa. O sistema é sempre o mesmo, gente, ó. Dezena de milhar, o milhar, né, ou unidade de milhar, centena, dezena, unidade. É o mesmo processo. Vocês não precisam desenhar isso aqui, não. Estou desenhando para gerar uma compreensão. Então, olha só. Eu tenho uma dezena de milhar para dividir por 23. É possível dividir dezenas de milhar para 23? Não é possível. Então, quantas vezes o 23 cabe no 1? Nenhuma vez. Não cabe. Então, eu vou juntar. Como aqui eu sei que o sistema é decimal, então eu posso trocar essas dezenas de milhar por milhares e automaticamente eu passo a ter 13 agora. Observe, gente, que fazer algarismo por algarismo fica muito mais fácil. Tem professor que ensina a fazer assim, ó. Fazer um tracinho, fazer um arco que vem do 1 até o 5, nesse caso. Tem uns que ensinam a colocar um tracinho assim só no 5 para saber que vai pegar toda essa parte. Eu gosto de fazer algarismo por algarismo, até porque quando os números forem decimais, facilita. Aí vamos lá. 13. 13 milhares. Olha só, 13 milhares. Quantas vezes o 23 cabe dentro do 13? Nenhuma vez. Então observe que o 13 é menor do que o 23. Então para mim ainda não consigo dividir. Agora quando eu junto aqui, ó, 135, agora eu já consigo fazer uma divisão. Então eu tenho aqui, ó, 135 centenas. Se eu tiver 135 centenas para dividir para 23, quanto que vai dar? Então eu tenho que ver quantas vezes o 23 cabe aqui dentro. Então eu pergunto, 23 vezes que número vai dar 135? Eu acredito que seja algo próximo de 5 ou 6. Vamos testar aqui para ver. 23 vezes 5. Ó, aqui vai dar 15, sobe 1. 10 com 11. Olha só, não vai ser... É capaz que seja o 5, viu? Bora ver aqui, ó. 23 vezes 6. Quem sabe faz ao vivo. 6 vezes 3, 18. Sobe 1. 6 vezes 2, 12. Com 1 que subiu, 13. Olha só. O 6 vezes 3 não cabe. Porque vai dar 138. Então não cabe. Então vai ter que ser o 5. Ok? Então, 5 centenas aqui, ó. Eu aproveito a conta, não apago esses rascunhos. A diferença, gente, é que a outra a gente faz na tabuada. Essa daqui, se você não tiver estratégia de cálculo mental, você tem que fazer nas continhas. Então aqui eu tenho 5 centenas vezes 23, que vai dar 115. Olha só que bacana, 115. Então vai me sobrar aqui, ó, 0, 2 e 0, né? Me sobrou 20. Que é um 20, não 6 não. Professor, acabou a conta? Não. Sobraram 20 o quê? Sobraram 20 centenas, que eu estava dividindo em centenas. Só que eu tenho 7 dezenas aqui. E essas 20 centenas equivalem a 200 dezenas. Ó. Então, quando eu desço 7 aqui, eu fico com 207 dezenas. Então, eu tenho 207 dezenas dividido por 23. Aqui eu tenho certeza que vai ser um número bem grande. Vai ser 23 vezes 8 ou vezes 9. Vou colocar vezes 9 logo aqui para testar. 23 vezes 9. Se não for o 9, vai ser o 8. Ó, 3 vezes 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Sobe 2. 9 vezes 2, 18. 18 com mais 2, 20. Olha só para isso, gente. Olha que eu fiz essa conta. Eu fiz essa conta aleatório, eu não escolhi não. Deu certinho, 22 e 207, ó. Se fosse para escolher não dava tão certo. Beleza.
Então aqui deu 9, olha só. Então 23 cabe 9 vezes no 207 e cabe perfeitamente. E aqui sobrou 0. Então repara, sobrou 0, acabou a conta, não é assim? Não! Não vá fazer isso não, pelo amor de Deus. E as unidades ali, que preconceito é essa com as unidades? Ó, dividimos tudo e vamos esquecer da unidade? Então vamos descer 2 unidades aqui, ó. E vamos perguntar para o 23. Quantas vezes o 23 cabe em 2? Ó, nenhuma vez. Então é importante colocar um 0. Foi ótima essa conta porque terminou com 0. E aí a conta acabou. Tem mais alguma coisa para descer? Não. Aí que a conta acaba. Não é quando o resto dá 0 aqui embaixo, não. Então qual é o dividendo dessa conta? 13.572. O divisor é 23. O quociente 590 e o resto 2. Beleza? Aqui, já quem aprendeu isso daqui, eu já estou muito feliz mesmo. Mas agora eu vou ensinar um algoritmo diferente para vocês. Eu vou ensinar esse algoritmo que, diferente do usual, porque é o mais usado, nós temos também o que a gente chama de algoritmo das estimativas. Então, é uma conta, por exemplo, o usual, todo mundo vai resolver de um jeito só. Essa conta das estimativas, cada um faz de um jeito diferente. Cada um faz do jeito que achar melhor. Vou botar aqui, por exemplo, 7.230 dividido por 15, por exemplo. Então, olha como que é interessante a forma de resolver isso aqui. Aí eu penso assim, eu acho que 15 cabe, aí eu já vou pensar no número como um todo, 7.230. Aí eu penso assim, eu acho que o 15 cabe 100 vezes neste número aí. 100 não, vou botar 200 vezes aqui nesse número, olha só. 200 vezes. Então aqui, ó, para multiplicar por 200, eu faço 15 vezes 2, que dá 30, ó, e acrescento 2 zeros. Então 15 vezes 200 dá 3.000. Então eu tenho que ficar procurando contas que fique fácil de fazer. Então, por exemplo, ó, aqui deu 3.000. Então eu consegui já distribuir 200 unidades. Mas ainda faltam distribuir 4.230. Aí, olha como que eu vou fazendo por partes. Então eu acho então que vai ser 200, que cabe aqui em 4.230. Então, novamente vai ficar 3.000, ó. Novamente vai ficar 3.000. Beleza. Tirei aqui, ó. Ficou 1.230. Beleza. Se eu colocar, no caso aí, 2, vamos começar a tentar facilitar isso aqui. Se eu colocar por 2, vai dar 30. Se eu tirar 30 daqui, ó, menos 30, vai ficar 1.200. Olha só. Vai ficar 1.200. Deixa eu dar uma organizada aqui, porque senão não vou ter espaço para resolver essa continha. Deixa eu dar uma reduzida aqui no esquema. Trazer cá para cima. Pronto. Então repara, 2 vezes 15, 30, sobrou 1.200. O 1.200 já é um número aí que pra gente já dá para poder a gente pensar de uma maneira mais tranquila. Porque também não está tão complexo assim. Porque repara, vamos pensar aqui comigo. Se o 2, olha só, vamos pensar aqui comigo. Se o 2, porque a gente tem que ser também estratégico na hora de fazer esse tipo de conta. Se o 2 vezes 15 dá 30 e o 15 vezes 200 deu 3.000, se eu fosse pegar por 100 aqui, por exemplo, ó, vai dar 1.500. Vai ultrapassar, ó. Vai ultrapassar, não serve para mim. Se eu pegar, por exemplo, o 20, se eu pegar 20, vai dar 300. Por 20 dá 300. 20 vezes 15 dá 300. Se eu pegar 40, vai dar 600. Olha só, 600 é a metade disso aqui. Então, se eu pegar 80, 80 vai dar 1.200 certinho. Então, olha como que eu fui organizando. Então, 80 vezes 15 vai dar 1.200. Então, eu fui fazendo estimativas, ó. Percebeu que eu peguei um número menor para poder tirar o 30. Uma outra pessoa poderia fazer de uma maneira diferente e achar até uma forma mais fácil de resolver aqui. Agora é só somar todos esses valores, ó. 2
8 e 4. Então, o resultado vai dar 482. Então, é uma forma pouco usual, mas é uma forma que até algumas escolas adotam, né? De forma prioritária. Utilizam esse tipo de conta de forma prioritária. Quem desenvolve esse tipo de conta consegue pensar com mais facilidade para fazer cálculos mentais, que inclusive é a nossa próxima etapa de hoje e a última, que são estratégias de cálculo mental. Então, olha só. A primeira estratégia que eu quero mostrar para vocês é uma estratégia de quando o número termina com zeros. Por exemplo, dividido por 20, por exemplo. Então, eu posso cortar esse zero com esse zero. Olha só. Então, ao invés de fazer 2.400 dividido por 20, eu faço 240 dividido por 2. E aí eu sei que vai dar 120. Usando esse mesmo princípio de cortar, eu posso transformar uma conta que é maior em uma conta menor. Por exemplo, se eu pensar aqui, ó, em 144 dividido por 12. Vou botar aqui, 144 dividido por 12. Ao invés de dividir 144 por 12, eu posso dividir a metade de 144 pela metade de 12. Então, repare, a metade de 144 é 72. E a metade de 12 é 6. Olha só. Então, ao invés de fazer 144 dividido por 12, eu faço a metade de um pela metade do outro. Então, vai dar 72 dividido por 2. Que nesse caso, eu posso até fazer a metade de um pela metade do outro de novo. Então, eu poderia fazer 36 dividido por 3. Mas aqui eu já consigo resolver, porque 10 vezes 6 dá 60. Ó, 10 vezes 6 dá 60. Fica faltando 12, né? Então, vai ser, no caso aqui, a resposta 12. Ou seja, 12 vezes 12 dá 144. Então, 144 dividido por 12 dá 12, porque eu sei que 72 dividido por 6 também dá 12. Isso é muito interessante. Professor, quando que não é interessante eu fazer esse tipo de situação? Quando você for precisar de resto. Quando o resto for importante para você, para a resolução do problema. Na aula de resolução de problemas terão questões com resto. Se tiver resto, já saiba. Não pode simplificar, porque o resto ele vai ser importante. Ou então, se você lembra de no final, se você dividir por 2, você pega o resto e dobra o resto. Pode fazer isso que também dá certo. Ok? Uma outra situação é exatamente uma situação em que você pode também fazer o dobro com dobro. E aí você consegue calcular. Deixa eu pensar aqui numa situação em que o dobro com dobro seria útil. Por exemplo, 135 dividido por 5, vamos supor. Se eu pegar o dobro de 5 é 10. E dividir por 10 é muito fácil. Aí eu penso, qual é o dobro de 135? O dobro de 135 é 270. Então eu faço 270 dividido por 10, que é só cortar 0 com 0. Então o resultado disso aqui é 27. Então automaticamente você consegue entender que 135 dividido por 5 é 27. Porque ao invés de fazer essa conta, você faz uma conta que é mais simples, que é 210 dividido por 10. Então certas artimanhas matemáticas que só com uma experiência, treinando e praticando que vocês conseguem. Então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Curtam, compartilhem e vamos fazer esse conhecimento crescer dentro dos nossos corações. Então, um beijo e tchau!